uma crise deixe me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar e lançar 99,1 MHz. sem me prometer, não é homem, nem filho, não me trouxe a entender. Tocando o seu coração. Fly FM, a rádio que toca no seu coração. Nós somos a Fly FM Limitada, VYU 336, 99,1 MHz. Fly FM, a rádio que toca no seu coração. Música de emoção, toca no seu coração. Manhã na Fly, com Roberta Lemos. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 2 de setembro. Começa agora o Manhã na Fly. Um bom dia para você, ouvinte da Fly 99 FM, a Rádio Gospel da Baixada Santista. Vamos aos destaques de hoje. Sabesp consegue fechar cratera no Canal 1 e trânsito é liberado. Pesquisas indicam eleição acirrada em Santos. A partir de agora, acompanhe os principais fatos da nossa região. Bom dia para os nossos convidados de hoje. Rui Eliseu, candidato à Prefeitura de São Vicente pelo PSOL. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia, Vitor. Bom dia, aqui. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui para falar sobre a política e sobre esse momento eleitoral da cidade de São Vicente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Vitor Miranda. Bom dia, Roberta. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, Lucas. Bom dia para toda a nossa audiência. E hoje nós, então, encerramos o ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Vicente. Faltava só o doutor Rui, e você ainda tem a chance de fazer as suas perguntas, basta mandar sua mensagem para o 3010-0991, 3010-0991, nossa linha de WhatsApp está disponível. Estamos também no Instagram e no YouTube, Fly99FM, Fly99FM. Se você mandar sua participação por essas redes também, nós colocamos aqui a sua pergunta para o nosso convidado de hoje. Isso aí, bom dia, Lucas. Bom dia, Roberta. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, Vitão. Estamos de volta. Bora para cima. Isso aí. Vamos saber como é que fica o tempo na nossa região? Serviço. Sol, muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 18 graus, máxima de 23 graus, a previsão é do Climatempo. E neste momento a travessia de balsa Santos-Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera 15 minutos no lado de Santos, 20 minutos no lado do Guarujá, e Vicente de Carvalho, como sempre, se mantém 13 embarcações, 12 minutos de cada lado. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Começou agora aqui o mês de setembro e após 26 dias de trânsito e muita dor de cabeça para os motoristas, a Sabesp concluiu a obra para fechar a cratera que abriu na Avenida Senador Pinheiro Machado, em Santos. Desde o último dia 4, o trecho entre as ruas Carlos Gomes e Carvalho de Mendonça estava fechado para os motoristas. O primeiro prazo dado pela Sabesp era 1 semana para resolver o problema, algo que, obviamente, não ocorreu e permaneceu por quase um mês. A obra foi concluída ontem. As informações são do Santa Portal. Não tem muita novidade nessa notícia, né? Na verdade, Roberta, é o tipo de notícia que não é para ser dada com alarde, com comemoração. É assim, finalmente o buraco foi arrumado. Por enquanto, eu vou te falar. E assim, a gente não sabe por quanto tempo, porque o que a Sabesp tem feito aqui nas ruas da Baixada Santista não é brincadeira, né? E então a gente só torce para que o serviço
tenha sido feito de uma forma decente, que não tenha sido aquele asfalto barato, que não tenha sido aquela solução paliativa que daqui a pouco vai desmoronar tudo, e a gente continua cobrando que a Sabesp conserte as demais ruas de tantas cidades da nossa região, que ela esburaca, faz um remendo sem vergonha, e que em pouco tempo, a primeira chuva ou a partir do momento que voltam a circular veículos leves e pesados, o asfalto é levado embora e aquela buraqueira fica de legado aí para a população da Baixada Santista. Isso aí. Vamos começar já o nosso assunto de eleições. Um pouquinho antes de chegar em São Vicente, vamos ainda acabar aqui em Santos, porque a gente teve um dado aqui. As recentes pesquisas de intenção de voto, realizadas por 4 institutos, indicam que a eleição para a Prefeitura de Santos será uma das mais disputadas dos últimos anos. Os levantamentos do Data Orla, IPAT, Badra e Paraná Pesquisas mostram um empate técnico entre o atual prefeito, Rogério Santos, e a deputada federal Rosana Vale. A candidata do PT, Thelma de Souza, aparece em terceiro, seguida por Nando Pinheiro. Apesar das variações, os números indicam um cenário incerto, especialmente considerando os apoios políticos. Rogério Santos parece ter uma vantagem em cenários de segundo turno, especialmente com o apoio do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, enquanto Rosana Vale se beneficia do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. As campanhas eleitorais no rádio e na TV, que começaram recentemente, a participação dos candidatos em debates ainda podem influenciar significativamente o resultado. Aliás, agora, acho que, se eu não me engano, 9 da manhã, ou 11 horas. 11 horas, na Veja, lá na SPM, a gente tem todos os candidatos de Santos Todos debatendo. não, Nando Pinheiro não foi convidado e está muito pistola por causa disso. 3 convidados aqui, debate da Veja, então, acontecendo daqui a pouquinho, na SPM em São Paulo. E ali o negócio deve pegar, viu? Na verdade, isso dá o tom de como a corrida eleitoral aqui em Santos tem ganho proporções interessantes, Sim. a ponto da revista Veja desse ano promover. A verdade, se a gente for levar, falou a eleição mais disputada dos últimos anos, desde 2004, Santos não tem uma eleição de verdade. Sempre passa o bastão. Né? Já era sempre aquela coisa bem encaminhada que se consolidava nas urnas. A última foi aquela disputa bem apertada mesmo. Ali foram, acho que, 1.000 e poucos votos no limite que o Papa levou contra a Thelma de Souza. E fora isso, tudo muito certo no cenário de Santos. Então é a primeira vez que Santos está dividida depois de 20 anos. E isso é reflexo, óbvio, do desgaste do grupo político que está no poder, do crescimento de Rosana Vale como uma das grandes figuras políticas da região e, claro, um rescaldo ainda do bolsonarismo, já que a Rosana surfou bastante nessa onda. Ela que surgiu no seu primeiro mandato como alguém que não apoiava nem direita nem esquerda, ela colou a imagem dela no ex-presidente Jair Bolsonaro e cresceu exponencialmente nesse sentido. Se a gente parar para pensar, há 4 anos atrás, discutia-se se a Rosana poderia ser candidata em São Vicente, para ver como teve uma mudança nesse ciclo de 4 anos. E realmente o cenário é de muito equilíbrio, muita disputa, e quem poderia desequilibrar essa disputa, muito provavelmente não vai se manifestar, que é o governador Tarcísio de Freitas. Eu não tenho dúvida que se o Tarcísio colocasse a mão em um dos 2 candidatos, iria atrair uma parte do eleitorado. Mais do que Paulo Alexandre Barbosa, mais do que presidente Lula, acho que quem poderia desequilibrar é o Tarcísio. Agora, não consigo imaginar o Tarcísio fazendo isso, seja pelo candidato do partido dele, o republicano, seja pela Rosana Vale, que sempre teve uma relação próxima com o governador. Então, eu acho que essa indefinição, esse cenário equilibrado, prossegue até o segundo turno. E assim, a gente continua, eu continuo naquela opinião que a gente estava discutindo anteriormente, né, Vitor, que o segundo turno provavelmente possa ser definido pelo PT. Com certeza. Porque a gente está ali numa questão muito acirrada, então os votos da Thelma talvez possam até definir essa questão aí, porque a briga entre Bolsonaro e Paulo Alexandre já está definida no primeiro turno. Não vejo alguma surpresa para segundo turno em relação a isso. E aí que vem o grande desafio da Rosana Vale, porque como candidata que colou na imagem do presidente Bolsonaro, ela já tem esses eleitores do Bolsonaro. Ela precisa conversar mais com os de centro e tentar num sonho
chegar nos da esquerda, para garantir o segundo turno. Sim. Para isso, se ela continuar mostrando e saindo com o nome Bolsonaro, talvez tenha um efeito reverso. Então eu não sei como é que a equipe dela vai trabalhar nisso, mas os eleitores ligados ao Bolsonaro ela já tem. Ela precisa ampliar para o centro e para a esquerda, se não, segundo turno, a tendência é que esses eleitores do PT migrem para o Rogério. Antes a gente começar aqui em São Vicente com o nosso candidato, eu queria até uma opinião do senhor sobre isso, porque esse é um assunto polêmico e é um assunto nacional, e eu gostaria de entender a sua posição. No sábado, dia 31, a plataforma X, antigo Twitter, criou a conta Alexandre Files para divulgar decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes, do STF, relacionadas ao bloqueio de conteúdos e perfis na rede social. A iniciativa ocorreu um dia após Moraes ordenar a suspensão do X no Brasil, citando a desobediência da plataforma em bloquear perfis específicos, como o do senador Marcos Duval e da filha do blogueiro Oswaldo Eustáquio, envolvidos em investigações sobre milícias digitais e tentativas de golpe de Estado. A multa do STF ao X ou X por descumprimento judicial chegou a 18,35 milhões de reais, com multa diária adicional de 50 mil para quem tentar acessar o X via VPN ou outros métodos. Eu sei que hoje, se eu não me engano, né, eles estão juntando ali o Supremo Tribunal Federal para convocar a primeira turma da corte para analisar em julgamento virtual essa decisão e suspender a rede social X. Essa nova medida aí pode reverter essa situação, né? Agora, o que vai acontecer e como é que o senhor vê essa situação? E lembrando que já tem 2 votos favoráveis à manutenção da suspensão, né? Dino e dele mesmo, né? Flávio Dino e do Alexandre de Moraes. Eu acredito, eu quero dar bom dia aqui para minha esposa Patrícia, que eu esqueci, minha assessora, minha esposa, né, tá aqui. Eu acredito que o colegiado do Supremo ele deva referendar essa decisão, essa iniciativa do ministro Alexandre de Moraes. E a minha opinião sobre isso é que todo o contexto disso girou em torno da legalidade, sim, e todas as decisões em torno da plataforma X ou X, né, desse bilionário que quer fazer do mundo aquilo que ele acha que tem que fazer por conta do dinheiro dele. Todas essas decisões do Alexandre de Moraes foram devidamente fundamentadas, não tem nenhum sinal de ilegalidade, de arbitrariedade. É que a questão do pessoal da oposição, eles tratam isso de uma forma como se fosse uma arbitrariedade, uma ditadura da toga e tudo mais, e não é assim. Em outros países, por exemplo, a Inglaterra, que é o berço da liberdade de expressão no mundo, esse senhor já foi devidamente rechaçado lá por conta dessas iniciativas que ele tem. Elon Musk ele tenta fazer do mundo a empresa dele, valer as vontades dele, e esse cidadão, para mim, é um psicopata. Então, se não houver um respeito à legislação brasileira, à justiça brasileira, isso aqui vai virar terra de ninguém. E quem está contra ele, geralmente, a gente percebe, são as pessoas que realmente já manifestaram todo um perfil de golpismo, essas pessoas que você citou, Alan dos Santos, entre outros, aquele cidadão que fala senador que diz que é da SWAT, né, enfim, Marcos Duval, se não me engano. Toda essa situação deles é uma situação de esperneamento contra a decisão firme da justiça brasileira, que não deve se rebaixar para um cidadão desse. O senhor acredita que o ministro Alexandre de Moraes em nenhum momento ultrapassou o limite? E, na verdade, a gente está falando aqui, então, de uma guerra entre PT e Bolsonaro? Não. Eu não gosto de olhar sob esse prisma, Roberta. Eu prefiro olhar para o aspecto da legalidade, até como operador do direito que eu sou, que as decisões dele, por exemplo, na questão quando ele estava à frente do TSE e à frente do próprio STF, elas foram devidamente fundamentadas, não há ilegalidade ali. São narrativas de pessoas que dizem que não houve, que vários juristas mesmo, e várias figuras já
disseram, inclusive, os próprios colegas do colegiado do STF, disseram que aquilo ali foi eivado de legalidade, não houve nenhuma arbitrariedade na questão daquilo que vazou, né, pelos assessores dele. É o que nós podemos observar, nossa opinião. Ok. Bom, vamos lá, vamos entrar em São Vicente, então? Vamos. Porque a gente teve uma notícia que passa por São Vicente, apesar de ter acontecido em Praia Grande. O vereador de São Vicente, Thiago Pereto, expressou sua indignação nas redes sociais pelo assassinato de seu irmão, Igor Pereto, de 27 anos, que ocorreu no último sábado num apartamento no Canto do Forte, Praia Grande. Em suas publicações, Thiago agradeceu o apoio recebido e mencionou uma mirabolante trama de traição, indicando que falará mais sobre o assunto em uma live futura. Ele desabafou sobre a dor da perda e a necessidade de justiça, pedindo ajuda para encontrar os assassinos. As informações são do Santa Portal. Como é que o senhor vê essa situação? Primeiramente, eu externo meus sentimentos ao vereador Thiago Pereto pela perda de um irmão, uma morte violenta, trágica. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência e digo que há muitas coisas ali, naqueles fatos que foram registrados, que precisam de esclarecimento. Existem coisas ali também que estranhas, porque a demora em pedir a perícia para o local. Se a coisa aconteceu às 4 horas de madrugada, porque só depois das 9 da manhã que foram chamar a perícia para, enfim, tentar verificar o que estava acontecendo ali no corpo de delito, ali no local dos fatos, e isso afasta muitas evidências que poderiam ser trazidas à verdade, né? Então, o que eu posso dizer é que precisa ser muito bem esclarecido, porque, como ele mesmo disse, ele não entrou em detalhes, nem eu vou entrar, porque eu apenas vi o que está no histórico do boletim de ocorrência, ali coisas muito estranhas que precisam ser esclarecidas, foram ouvidas de início. A situação da síndica, os porteiros, e não se entendeu porque a terceira pessoa, parece que não viram ela saindo do local, mas também, olhando do ponto de vista da ação policial, eu não sei se já foi pedida a prisão temporária dos autores, isso deveria ter sido pedido assim no primeiro momento, né? Porque no direito, principalmente penal, o tempo que passa é a verdade que se afasta mais ainda. Então, já vi nas redes sociais até cards que diz procura-se, né, das pessoas que estão envolvidas, então eu creio que o delegado deveria ter pedido, logicamente, a representado pela prisão temporária, no mínimo, porque é inconcebível que uma pessoa se afaste, deixe um local de homicídio. Se não houve homicídio, houve uma legítima defesa, alguma coisa desse tipo, a pessoa deveria aguardar e ela mesma chamar a polícia. O fato de ter saído dessa forma nos leva àquela sensação de que foi feito uma, como dizem no jargão policial dos anos 90, uma casa de caboclo para esse rapaz. É lamentável. E já que a gente está falando nessa questão de violência urbana, queria voltar um pouquinho o olhar para São Vicente. Como é que o senhor vê essa questão da violência? Posso aproveitar, Roberto? Vou Claro. pedir para o Lucas colocar aí, que tem a primeira pergunta de ouvinte que chegou, é justamente sobre esse tema. O Adriano Jorge mandou aí um áudio que entra aí, acho que a gente já fala tudo de violência nesse sentido. E lembrando que estamos recebendo então o Rui Eliseu, candidato do PSOL em São Vicente. Se você quiser participar, 3010-0991 ou Fly 99 FM. É o áudio do Adriano Jorge, o segundo. Paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu queria fazer uma pergunta para o candidato aí. Eu, mesmo não morando em São Vicente, eu gostaria de fazer essa pergunta. Sou motorista de aplicativo, né? Eu moro em Mongaguá. Só que todas as vezes assim eu estou em São Vicente, né? Muitas vezes. Principalmente na área continental ali de São Vicente, ali. O Maitá, Rio Branco, enfim, aqueles lugares. Será que aqueles lugares está muito perigoso? Muito assalto, muito mesmo, assim, uma coisa absurda. Parece que nós estamos entrando na faixa de Gaza. Eu gostaria de saber dele o que ele pensa sobre aquela área ali, que é meio esquecida pela prefeitura, né? Não vejo policiamento, não vejo absolutamente nada. O que ele pensa em fazer ali naquela área que realmente
é extremamente perigosa. Obrigado pela oportunidade. Adriano Jorge, bom dia. Primeiramente, eu peço para, como motorista de aplicativo, você estar sob a proteção de Deus, porque é muito realmente perigoso a situação de São Vicente. Nós temos tido, principalmente, você falou da área continental, mas ali perto ali do viaduto Mário Covas e também do outro acesso ali, final da Mascarenhas ali e tal, muitos arrastões, muitos indivíduos de bicicleta, grupos de 5, 10, assaltando pessoas. Adriano, a questão da segurança pública é uma questão primordial, é uma questão que o vicentino está, como você, está preocupado, está com medo, e ela precisa ser tratada de uma forma técnica, ela precisa de gestão, não precisa de discurso vazio, dizendo que tem que colocar a rota na rua, o segundo BAEP, não, ela precisa de gestão. É uma sintonia entre o governo municipal e o governo estadual, porque a questão da segurança pública não é dever institucional do Estado, mas também é dever do prefeito. O prefeito ele precisa estar sintonizado e preocupado e efetuar iniciativas para conter a criminalidade em São Vicente. Eu vou dar um exemplo para vocês rapidamente. A questão da segurança pública deve ser tratada, por exemplo, numa sintonia, no estreitamento de relações entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a GCM, e até a Polícia Federal também, e até mesmo as Forças Armadas ali, o 2º BIL. Como isso funciona? Nós temos um monitoramento que é mantido pelo prefeito Caio Amado, foi instituído, foi até cantarolado, ovacionado, mas ele não dá certo. Nós temos informações que o compartilhamento desse monitoramento dos totens, ele não é compartilhado efetivamente com a Polícia Civil, nem com a Polícia Militar, nos plantões da polícia. Isso não funciona, não pode funcionar dessa forma. Ele tem que ser compartilhado ao vivo, em tempo real, com a guarda, com a GCM, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Aquilo ali não deve se prestar apenas para dar multa para os outros, para dar multa, a indústria de multa, ela tem que conter a criminalidade. Nós sabemos que há um tempo atrás, na área continental, indivíduos até atropelaram, não sei, com um veículo, não sei se foi caminhão, atropelaram e derrubaram um totem desse, ninguém falou mais nada. Quer dizer, e aí, o que acontece? Outra situação também, então é uma questão de gestão, a segurança pública, seriedade. Aqui eu faço uma crítica até mesmo à esquerda, que a esquerda deveria se preocupar mais com a segurança pública, porque a segurança pública também, a criminalidade, a gente sabe, ela tem a origem dela principalmente em buracos mais profundos, que são de ordem social, que são de ordem de oportunidade, e isso tem que ser mexido, tem que ser visto, um olhar social pela cidade, mas a segurança pública ela precisa de iniciativas pontuais urgentes. Então, a primeira é a gestão, é a sintonia com a Polícia Militar de verdade, pessoas certas no comando da GCM, não pessoas que é colocado ali porque são amigas do prefeito, porque ajudaram o prefeito, porque foram segurança do prefeito. Por exemplo, nós temos um secretário em São Vicente, dessa área, que a formação dele é prisional, parece que era segurança de muralha, mas assim, na SAP não tem nada a ver com segurança pública. Então é preciso que seja pessoas, policiais civis ou policiais militares, pessoas, mas que tenham compromisso com a técnica da segurança pública. Uma ideia que nós temos, propostas do nosso governo, é a seguinte: o vicentino ele sofre 2 vezes quando ele é assaltado em São Vicente. Ele sofre quando ele é assaltado, passa por todo aquele apuro, seja uma mulher, seja uma jovem, seja uma criança, seja um homem, seja um idoso. E quando ele vai fazer o boletim de ocorrência, ele sofre mais ainda. Por quê? Porque ele passa ali, às vezes ele nem consegue fazer o boletim de ocorrência porque não tem escrivão, não tem investigador. Mas, Rui, isso não é problema do município. É problema do município porque o munícipe vicentino que está sofrendo num 2º distrito, num 3º distrito ou num 1º distrito, de fato não há funcionários, numa delegacia da mulher, não há funcionários para atender as pessoas. Então, o que acontece? É necessário que se façam convênios com as faculdades de direito, com a própria UAB, de modo que pessoas que tenham formação acadêmica de direito, né, formação nessa área, e que tenham também uma vontade e um preparo anterior, preliminar,
elas possam atender, por exemplo, os plantões, tanto da Delegacia de São Vicente, como da Delegacia da Mulher, por exemplo, como nos distritos. Por quê? Você libera um escrivão de polícia que está atendendo ali para ir tocar inquérito, que está tudo parado. Você libera um investigador de polícia para fazer investigação, para ir para a rua, para fazer o trabalho dele, e você deixa uma pessoa preparada. Se não for um estagiário de direito, pode ser um GCM, por exemplo, que tenha formação em direito, e que não é para entrar lá e querer ser polícia, querer ser, como falam, ganciar. O que a gente vê, às vezes, é um despreparo das pessoas, e aí realmente entra esse ponto, que se você não preparar e colocar a pessoa exatamente no local e na função e na consciência certa do que ela vai exercer, pode até ficar pior do resultado que está. Roberta, se fazer da forma correta, dá para fazer. Outro dia eu levei uma cliente da Delegacia da Mulher e, pasmem, não falando da ocupação nem da pessoa, até tentou atender uma pessoa da limpeza, atendeu a gente e não tinha ninguém, e atendeu daquela forma, não sabia da informação. Então, isso é muito grave, porque nós estamos falando de um atendimento especializado, Delegacia da Mulher. Então, é isso que eu digo. O prefeito precisa criar iniciativas. E também a própria sintonia com o comando da Polícia Militar, com a delegacia. A criação de uma Secretaria de Segurança Pública no município seria uma alternativa ou isso é demagogia? Olha, infelizmente passa pela demagogia, porque nós temos aí um excesso de secretarias na Prefeitura de São Vicente que não funcionam, uma batendo cabeça com a outra, paradas, entendeu? Para inúmeros, centenas de cargos comissionados. A gente precisa usar aquilo que já se tem, mas de uma forma eficaz. Não é inventar a roda. Porque o problema de São Vicente, depois eu vou tocar nesse assunto se eu tiver oportunidade, não é invenção da roda. É uma questão de querer. E aí eu falo no momento correto. Então, só aproveitando, já que a gente citou a possibilidade de criação e a resposta foi, não, temos bastante, a proposta do PSOL para a Prefeitura de São Vicente seria reduzir o número de secretarias? Sim, também. O que acontece? Tem secretarias que não funcionam. A Secretaria, por exemplo, de Ação Social e de Direitos Humanos, me parece que o que nós vemos é que não funciona. Na realidade, não funciona nenhuma das duas, porque o problema, por exemplo, das situações das pessoas em situação de rua em São Vicente está passando pelo caos, né? Várias coisas. Nós tivemos uma pessoa que faleceu, possivelmente de frio, que estava na rua, recentemente em São Vicente. Já tínhamos, há uns meses atrás, outra faleceu do mesmo jeito na Presidente Wilson. Tivemos aí denúncias de ataques contra moradores de rua na cidade de São Vicente, que nós denunciamos, a imprensa deu, nós denunciamos e tem inquérito instaurado sobre isso. Inclusive, nós acompanhamos uma pessoa que foi ouvida na delegacia, depois de ela dar o depoimento dela categórico em diversos momentos, ela dizendo que foi agredida por pessoas da abordagem social, deu o nome, falou quem eram as pessoas e, inclusive, infelizmente, disse que foi agredida nas dependências da UAB de São Vicente. Esse é um problema, candidato, que assim, a gente tem questionado todas as pessoas que vêm aqui, e até agora eu particularmente não escutei uma resposta que me desse uma satisfação em relação a isso, porque não consigo ver resolução, né? Você não consegue tirar a força dessas pessoas da rua. Você, às vezes, oferece um abrigo, uma alimentação, enfim, mas a pessoa, às vezes, não tem condição de escolher entre o certo e o errado, nem para a própria vida dela. Como é que fica essa situação? Eu falo da questão dos direitos humanos e da questão de um problema público que a gente tem de moradores de rua, dessa questão da vulnerabilidade social que tem aumentado absurdamente, principalmente depois da pandemia. Roberta, os problemas de São Vicente, e particularmente esse, e outros problemas, eles são interligados. Um problema leva a um outro problema, que leva a um outro problema. Por exemplo, eu vou voltar para esse assunto rapidamente, por exemplo, o problema dos transportes, da falta de transporte em São Vicente, ele interfere fundamentalmente no comércio, tá? Mas falando dos moradores de rua, talvez a resposta que eu vá dizer aqui, ela seja óbvia demais, mas a questão de vontade política e de iniciativas efetivas na questão do trato com os moradores em situação de rua. Tudo isso que nós falamos agora há pouco, ataques, inquérito, morte, agressões e tudo mais,
Isso são denúncias. Mas quais as propostas do Rui Eliseu, do PSOL? A nossa proposta é simplesmente um olhar social, um trato efetivo sobre isso. Eu digo que essa prefeitura atual, ela é uma prefeitura aporofóbica. A aporofobia, nós sabemos que é um ódio ao ser humano que pobre, que não tem, despossuído, que não tem, que cheira mal, que fica na rua naquela situação. Por que eu digo isso? Porque várias iniciativas da prefeitura, para coibir de uma forma errada a questão dos moradores de rua, deram com os burros na água, Roberta. Por exemplo, o fechamento do Bom Prato foi um pedido da associação comercial, na época, pelo menos eu não estou falando que todos, eu não estou generalizando, mas foi um pedido do presidente de então da associação comercial e vários vereadores e outros comerciantes, inclusive vereador comerciante, como o senhor Igor Ferreira, e eu digo os nomes porque eu tenho demonstração disso, eu tenho fundamento para isso, e todos esses pedidos foram atendidos pelo prefeito no sentido de fechar o Bom Prato, que atendia 2.000 pessoas que não eram moradores de rua, eram comerciários, eram pensionistas, pessoas de baixa renda que usavam a comida a R$1, aquela dignidade de você entrar, almoçar, tomar um suco na cadeira, a dignidade na mesa, e ele fechou. E até hoje isso não foi resolvido. Tem um inquérito civil rolando sobre isso para apurar uma improbidade dele e do Estado, mas, para fechar, ele queria com isso que os moradores de rua deixassem o local, não deixaram. Falou que o local ia ser desenvolvido a partir disso. Não está desenvolvido, pelo contrário, se você passar pela rua Ipiranga, todas muitas lojas fechadas, parece uma coisa muito feia, muito triste, muito decadente. E outras coisas também que ele coloca, a gestão coloca, por exemplo, o fechamento da Praça Bernardino de Campos, usando o mesmo motivo, que eram moradores de rua que ficavam lá assaltando e tudo. A gente sabe que não era assim. Aí já entra um outro problema, que é a destruição da memória da cidade, da segunda praça mais antiga de São Vicente, talvez do Brasil, para colocar uma rodoviária em local inadequado. Mas todas essas ações que a prefeitura faz para coibir os moradores de rua são ineficazes. Não dá para a gente resolver o morador de rua chutando e tirando ele de lá. Tem técnica, tem pessoas preparadas, tem que ter uma secretaria de direitos humanos, ou que seja outro nome, que funcione para a gente ver resultado. Coibir também que moradores de rua sejam trazidos de outro local para São Vicente. Tudo isso é gestão, Roberta, não tem outro jeito, mas precisa ter vontade. Se você tem um olhar não humanizado para esse tema, não vai resolver. Tem mais uma participação aqui de ouvinte, do Leandro Rufani, que mandou aqui para a gente um áudio. Vou pedir para o Lucas soltar, então. Oi, Rui, tudo bem? Bom dia. Rui, eu gostaria de saber se o atual prefeito ele não teve nenhum acerto na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura. É porque eu só vejo o pessoal do PSOL falando mal de tudo que está acontecendo em São Vicente, de tudo. Eu sei que tem muita coisa a se fazer, eu sei. Porém, foi feito bastante coisa e a gente precisa saber reconhecer, enquanto o pessoal só sabe falar mal, o pessoal do PSOL, do seu time. Afinal, foram anos de abandonos em São Vicente. E não existe pau mágico que joga e resolve tudo. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Leandro, você abordou um tema muito importante, que é a saúde pública de São Vicente. Veja, o pessoal do PSOL, né, o meu time, vamos por assim dizer, nós não falamos mal do prefeito, nós fazemos denúncias sérias, fazemos denúncias com fundamento, e o que nós vemos na saúde de São Vicente, inclusive a nova saúde de São Vicente, o projeto do prefeito Camargo, ela é uma falácia, ela é um estelionato político e eleitoral, e eu digo para você com todos os fundamentos possíveis. Eu não sei se você usa os aparelhos públicos de saúde de São Vicente. Vamos começar pela questão do pronto-socorro do Parque das Bandeiras. O pronto-socorro do Parque das Bandeiras, após que atendia 9.000 pessoas de 9 comunidades, 24 horas, com um atendimento, apesar de todas as dificuldades, mas um atendimento profissional, com equipes médicas boas, competentes, ele
num ano eleitoral, para fazer politicagem. Ele foi fechado para fazer uma reforma que poderia ter sido feita com ele aberta, uma reforma parcial. Por quê? Não é por conta de encrencar nem nada, é porque ele não poderia ter sido fechado. E aí porque também, nesses 4 anos, o prefeito não bateu um prego no PS do Parque das Bandeiras. E o que acontece é que com o fechamento, parece que foi por 50, por 60 dias, colapsou a saúde de São Vicente. Isso não é o Rui Eliseu que diz, Leandro, não é o PSOL que diz. Quem usa o aparelho do Parque das Bandeiras, você pergunta, nós tivemos óbitos, nós tivemos a piora, o prejuízo na saúde de centenas de pessoas, colapsou o PS do Humaitá, colapsou o PS do Rio Branco e colapsou o Novo CREI, colapsou tudo. Foi um tiro no pé que eles deram para fazer uma politicagem, mas a coisa não terminou por aí, ficou pior ainda, Roberta, Vitor, ficou pior ainda. O pronto-socorro do Parque das Bandeiras ele foi devolvido com toda aquela reforma, bonito, pintado e tudo, mas o principal deixou de ser 24 horas. Não sou eu que falo. Pergunte ao vereador Tiago Pereto, pergunte ao comunicador Léo Cavalcante, que experimentaram isso. Ele devolveu o pronto-socorro, não sendo mais 24 horas. Se você tiver vítima de um atropelamento, vítima de um acidente, um baleado, chega lá, você não é atendido lá. Você vai ter que passar por uma triagem de uma criança, não tem pediatra, não tem nada. Ali ficou para inglês ver. Ele colocou dentro uma unidade mista, o pronto-socorro, entre aspas, com a questão da UBS. E isso não tem funcionado. E isso levou algo que nós chamamos, Roberta, retrocesso a direito fundamental, que é vedado, é proibido por lei. Nós temos um princípio da proibição do retrocesso a direito fundamental, que é a questão, por exemplo, da saúde. Ele tirou a saúde, o atendimento 24 horas da população. Isso é muito sério. Ele está sendo representado por isso, e nós estamos encaminhando isso para o Ministério Público em breve, porque ele irá responder por isso, ele e a sua secretária. Como fazer, então, para resolver rapidamente, candidato, a questão da saúde em São Vicente, não só na área continental, como na área insular também? É que a questão, Roberta, do pronto-socorro, ele influiu na saúde da cidade inteira, inclusive do Novo CREI. Nós não temos uma saúde, já era dificultosa, né? Então, nossa primeira proposta é imediatamente devolver o atendimento 24 horas ao pronto-socorro do Parque das Bandeiras, acabar com esse negócio. Ele não pagava os médicos, ele deixou o negócio se depreciar, mas principalmente não pagar os médicos. Como é que você pode deixar um médico sem receber 6, 8 meses? Por quê? Porque acha que o médico é rico, que trabalha em outro lugar? Ele não pagou os médicos, então nós restituímos os 24 horas o atendimento do pronto-socorro do Parque das Bandeiras, efetuamos as reformas que precisa, por exemplo, no PS do Humaitá, mas uma reforma parcial, uma reforma responsável, sem politicagem, aquilo que realmente precisa fazer. A questão, por exemplo, dos médicos contratar emergencialmente médicos pediatras para atender as crianças. Nós não temos médicos atendendo. Outro dia, o comunicador Léo Cavalcante foi lá e o filho dele ele ficou horas a fio, acho que 8 horas, 6 horas, esperando o atendimento, saiu de lá de madrugada, só tinha um médico pediatra atendendo. Aliás, não tinha nenhum médico atendendo. E ele meteu a boca no trombone. Então, quem usa, Leandro, concluindo, a saúde de São Vicente, sabe que não é falar mal, é uma verificação, é uma conclusão do que está acontecendo na saúde pública em São Vicente. Rui, o senhor tem falado assim da necessidade de olhar para os pobres. Agora, assim, quando fala, aí foi citado a questão da população em situação de rua, foi citado a desigualdade social, saúde, educação. Agora, o que significa exatamente quando vocês falam olhar? Porque o olhar pura e simplesmente não é suficiente, precisa ter ações. Quais são as ações que vocês pretendem implementar nesse sentido? Em 1 minuto, por favor. Tá. A questão de São Vicente, das 9 cidades, eu creio que tem sido a cidade mais decadente da nossa região, infelizmente, a cidade mais rica, histórica, a memória mais rica, mas ela tem sido muito maltratada.
E quando eu falo maltratado, é o vicentino maltratado. A maioria, vamos dizer aí, a maioria são pessoas pobres, pessoas que não têm um veículo, pessoas que vão de bicicleta para o trabalho. E nós não vemos uma igualdade social chegando nas comunidades. Se você chegar e olhar para as comunidades com aparelhos, principalmente de oportunidade profissional, educacional, cultural, para jovens, você vai impedir a médio prazo que eles pratiquem, por exemplo, a questão dos arrastões, a questão dos assaltos. Você vai olhar, porque o que tem ali nas comunidades que nós vemos, Cacheta, Fazendinha, Sambaiatuba, é uma falta já não creem, não acreditam mais em nada. Preferem, às vezes, pegar um dinheiro de algum candidato canalha e vender o seu voto, e sabe que não vai resolver mesmo nenhum que vai entrar lá. Então, assim, resolvendo esse problema social, nós vamos resolver o problema da segurança pública também, a médio e longo prazo, mas nós vamos colocar no trilho da resolução. Nós vamos resolver, por exemplo, o problema da situação do comércio, mas eu gostaria de entrar nisso se eu tiver oportunidade para fechar uma coisa aqui. Bom, a gente está no finalzinho, quer concluir alguma coisa? Sim. A questão rapidamente, doutor. A questão de São Vicente é o seguinte: a nossa luta contra São Vicente é uma luta quase que quixotesca, é uma luta de um paladino. Por quê? Porque o problema de São Vicente não é ideologia, o problema de São Vicente não é nada a não ser vontade política e dignidade. O problema de São Vicente é o canalismo de políticos que só querem estar ali para ver os seus interesses próprios, eles não olham pela cidade. Então, a nossa luta é digna, eu sou feliz porque eu estou na luta candidato a prefeito para tentar fazer algo pela cidade de verdade. A gente tem alguns comentários aqui e a gente vai ler rapidamente porque tem promoção também. Lucas Ribeiro, o do Lucas não vale. Os melhores jornalistas do Brasil, amo ouvir vocês todas as manhãs, juro que não é por obrigação. Sei. Errou a rádio. And the lights out. Esses camaradas que defendem medidas autoritárias de um ministro que age como ditador é por causa que o mesmo está a serviço da esquerda. Isso aqui falando sobre a questão do X, né, do Alexandre de Moraes. E Vicente Santos, bom dia a todos. Dr. Rui Eliseu, uma pessoa maravilhosa, capacitado, só está no partido errado. Por isso, meu voto vai para o Coronel Magno Julião. Bom, aqui estão os comentários. E viva a democracia. E viva a democracia. Tem as nossas promoções aqui, abasteça na Fly 99 FM, o Posto Oceano Atlântico, vão sortear um voucher de R$125 de gasolina toda sexta-feira, quando você ouvir na programação Glória a Deus, anote o horário, o dia e mande uma mensagem para o WhatsApp 3010-0991 e você já está participando de um vale gasolina de R$125. E tem mais aqui o anúncio da dia 21 de setembro, Marcha para Jesus em Santos, saída às 3h da tarde, em frente ao Complexo Rebouças, no Canal 6. A grande festa vai ser no Blue Med Convention Center, na Ponta da Praia. Renascer Praise, Victim, Tom Caff, Gabriel Assaf, Soraya Moraes, Kathleen Bertelli, 2 metros, vai ter pagode gospel com grupo marcados. A entrada é gratuita. Marcha para Jesus, dia 21 de setembro. E quem é a rádio oficial da marcha? Fly 99 FM. Tem mais algum comentário? Não, só deixar um abraço aqui pro Valdec, para Osanira, que mandaram aí bom dia no nosso WhatsApp, Letícia, Patrícia, Daniela, o pessoal tá mandando, agora tá chegando mais pergunta, mas não vai dar tempo, então bom dia também para Carla Lima, o programa tá chegando no final, acho que é o caso então do candidato, se de repente alguém tiver alguma pergunta direta, deixar a rede social disponível aí. Está disponível. Qual que é, doutor? @Rui Eliseu, Rui com I, Eliseu com Z, no Instagram. Pode jogar lá o comentário que a gente responde. Obrigado. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí, bom fim de campanha, ou bom início, metade, não sei onde a gente está. Não, nem chegou na metade ainda, nem chegou. Todo mundo torcendo pelo fim. Muito obrigada, sucesso para o senhor, viu? Obrigada, Vitor, Lucas, obrigada a você, ouvinte. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Na Fly, com Roberta Lemos. A presença dos homens, a presença dos anjos, sempre eu te louvar.
te louvarei. Mesmo estando em guerra,